Oi pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aula remota de língua portuguesa. Hoje iremos mergulhar no mundo da literatura infanto-juvenil. Qual o objetivo? Qual a finalidade na nossa aula? Primeiro, resgatar a origem da cultura afro-brasileira. Segundo, mostrar algumas obras, irei mostrar mais duas obras de alguns autores da literatura afro, com o intuito de romper com os preconceitos e valorizar a identidade, e depois recontar histórias pelos alunos por meio da leitura ou fala. Então, talvez você possa se perguntar, qual a representação do negro na literatura infanto-juvenil? Quando a gente fala de representação, estamos falando de valorização de quê? De um grupo. Então, representar significa o ato de sentir, de ser representado por alguém ou um grupo. Então, quando nos referimos à cultura afro, a falta de representatividade pode ocasionar diversos problemas na formação de identidade, principalmente na infância. Então, o padrão europeu, ele está impregnado nas mídias, nos livros literários, contribui para que isso aconteça. Isso já é um processo histórico. Observe no slide que desde o século XX, as representações dos pretos nos livros infanto-juvenis eram limitadas. Então, o papel que eles representavam eram de personagens escravizados, folclóricos ou submetidos a situações de exploração e miséria, como as empregadas domésticas e os meninos de rua. Então, o mercado literário no Brasil era essencialmente ligado aos ideais das classes dominantes, ou seja, as classes europeias. Assim, o que não era interessante, ou então o que estivesse relacionado às etnias negras, de acordo com os conceitos daquela época, permanecia escondido. Lamentável, né? As coisas vão melhorando aos poucos a partir dos anos 80, com livros que apresentam os pretos como personagens principais, e isso deu mais visibilidade, alavancando, crescendo positivamente a identidade, valorizando a identidade e a história da cultura afro-brasileira. Lembre-se que existem coisas que ainda precisam ser melhoradas, precisam ser mais valorizadas atualmente. Vamos agora conhecer duas obras da literatura infanto-juvenil. Então, observe aí no slide, a primeira é do autor Rodrigo França, que ele faz uma releitura do livro original, O Pequeno Príncipe. Com certeza você já conhece. Se alguém não leu, eu recomendo que você leia o livro original Pequeno Príncipe. Depois você lê esse Pequeno Príncipe Preto. Ele fez uma releitura. Então, escrito por Rodrigo França, o livro conta a história de um menino que vive em um planeta minúsculo, onde sua única companheira é uma árvore baobá. O menino viaja por diferentes planetas, espalhando lições de amor, empatia e a importância de as pessoas valorizarem quem são e de onde vieram. Certo? Então, como eu falei para vocês, que o Pequeno Príncipe Preto é a versão literária em formato de contos. A obra é uma releitura, como havia dito, do livro original, O Pequeno Príncipe, do autor Antônio. A segunda obra, mais recente, da autora Cris Donizete, a jornalista e escritora. Ela escreveu A Menina que Não Sabia que Era Preta. Marília, a menina que não sabia que era preta. Então vamos observar, vamos ler comigo, me acompanhe. Marília é uma criança amada, com muitos amigos, mas em uma determinada ocasião, uma nova criança mostra uma realidade que ela não conhecia: o preconceito. Marília é negra e ela descobre isso através de uma criança branca que tem o racismo adquirido em seu lar. Ao descobrir isso, acaba reparando melhor no mundo ao redor e entendendo que todas as pessoas têm cores diferentes. E pela sua gentileza, aprende a não ligar para isso, sendo apenas criança brincando. O livro escrito pela autora Donizete, Cris Donizete, ele é em forma de poesia e faz pensar sobre a forma como falamos com as crianças e que pode influenciá-las
ajudando a quebrar a inocência delas de modo negativo ou positivo. E você, caro estudante, já leu algum livro infanto-juvenil com representatividade negra? Se leu, ótimo! Sua tarefa será escolher um livro, ler e recontar histórias. Mas como eu irei fazer isso, professora? Vamos para o próximo slide. Primeiro, o que é recontar a história? Reconto é a reconstrução oral de um texto já existente, ou seja, contar novamente a história. Durante o reconto, a análise do texto, modelo, acontece sobre seu conteúdo e estrutura da narrativa. Observe no próximo slide uma dica para a produção da contação. No caso, será recontar a história. Você irá escolher um livro e recontar a história. Primeiro, escolha uma história com a representatividade negra, que é o conteúdo que estamos abordando neste momento, da qual você gosta muito e deseje contar. Leia essa história muitas vezes. Terceiro, sobre a voz, gestos e expressões. Se você for fazer vídeo ou se for só áudio, ser bem claro ao pronunciar as palavras e pensar no ritmo da contação. Muito cuidado para também não ler, falar muito rápido, enfim, ou lento demais. Tem que ser ponderado, equilíbrio. 4. Comece pelo título e o nome do autor. Antes de você iniciar a contação, você deve iniciar qual o título e o autor daquele livro que você escolheu. 5. Siga a sequência da narrativa, início, meio e fim. O 6º é para você se envolver mais na história, analisando o cenário, personagem, esses pequenos detalhes. O 7º, baixe um aplicativo no celular, você escolhe se você for apresentar com áudio ou vídeo. E o 8º você vai enviar para a professora, no caso para mim, a sua produção, ok? Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição para esclarecer. Um beijo para vocês, bons estudos e até breve. Tchau!